Então, vocês ouviram Deixa Queimar, do Alessandro Vilas Boas. E agora eu vou estar passando a palavra para o Matheus Modesto, ele que é lá da Garagem da Bênção. Então, deixa Deus te usar. Paz do Senhor, irmãos. Grato aqui por estar mais uma vez nesse lugar de Deus. Esse lugar em que Deus abriu para falar a palavra dele. Grato primeiramente a Deus, segundamente ao Danilo, a Josi, a Gabi, meu irmão aí. Bênção. Então vamos para o mais importante, que é a palavra de Deus. Queria deixar a palavra que se encontra em Gênesis 21:15, que diz assim: E, consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e blandou um anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito. Essa palavra aqui ela vem dizer da história de Agar e Ismael. Agar era a serva de Sarai, melhor dizendo, Sara, a mulher de Abraão. E na casa de Abraão, a Agar teve um filho com Abraão. Mas Agar começou a ter algumas deserções, algumas brigas com Sara. E então aconteceu várias situações que Agar teve que sair da casa com seu filho Ismael, com o filho que ela teve com Abraão. Naquele momento em que ela foi mandada para fora, ela saiu da casa e foi para o Egito. A Bíblia aqui vem mencionar que eles consumiram toda a água do odre, e eles não tinham mais a água, eles não tinham mais o combustível para sobreviver, porque todos nós sabemos que o corpo humano ele necessita da água, nós necessitamos da água para sobreviver. E então aqui vem narrar o momento em que Agar deixa Ismael debaixo de uma árvore, porque ela já estava sem esperança, ela achava que ela ia morrer naquela situação, porque ela estava num lugar isolado, ela não tinha água, ela não tinha o combustível para sobreviver. E ela deixando a Ismael debaixo de uma árvore, para não ver o sofrimento do menino, para não ver que o menino venha falecer ali naquele momento. Mas aqui, a palavra de Deus também vem dizer que desceu um anjo do céu e proveu um poço para que eles se abastecessem, um poço para que eles suprissem a necessidade. A água aqui, eu quero trazer uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Talvez a água tinha acabado naquele momento da vida daquela pessoa. Tinha acabado, ou seja, o Espírito Santo de Deus tinha se apartado. O Espírito Santo de Deus tinha saído da vida daquela pessoa. E o que eu quero trazer com isso? O que você quer trazer com isso, Mateus? Assim nós ficamos, a gente perecemos no momento em que nós perdemos o Espírito Santo de Deus. E como que a gente perde o Espírito Santo de Deus? Quando cometemos coisas que desagrada aos olhos do Pai, desagrada aquilo que é o nosso chamado. A gente tem uma vocação muitas vezes e talvez sempre recuamos, talvez saímos do caminho em que Deus queria que nós estivéssemos. E aqui nessa palavra vem falar que Deus proveu a água, e aquela mulher teve nações, aquele Ismael teve nações, e a Bíblia vem aqui mencionar também que ele foi um flecheiro, e ela habitou na terra do Egito e formaram as nações. Aqui a gente percebe que Deus ele supre as nossas necessidades, mesmo que a gente
erre, mesmo que a gente peque contra Ele, a gente consegue perceber o quão Deus é bom às nossas vidas, o quão Deus Ele age ao nosso favor muitas vezes, mesmo que a gente erre contra Ele, mesmo que a gente não está nem aí, talvez pela presença dEle, trocamos a presença dEle por qualquer coisa, mas Ele está sempre assim, você não pode acreditar em mim, mas eu sempre acredito em você. Ele sempre está ali conosco. Assim foi na vida deles, ela proveu a água no momento em que menos esperava, porque aquela mulher ela não tinha mais esperança de vida dentro dela. Para ela já não tinha mais vida, mas ela esqueceu que quem dá a última palavra é Deus. Deus deu a última palavra, então supriu a água. Supriu a água, supriu a presença, supriu a vida novamente dentro da vida daquela mulher. Mas um pouquinho à frente, a gente vem ler, a gente vem entender também a história de Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa que muitos conhecem já. Aqui também nós venhamos ver uma providência que Deus enviou. Aqui no 22 vem falar em que Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaac, que foi a prova que Deus fez para ele, para ver se Abraão estava afirmado no filho ou se estava afirmado na presença de Deus verdadeiramente. E Deus manda. Eu creio, conjecturando eu na minha mente, sim, eu vejo Abraão indo com seu filho até o monte, indo para o sacrifício. E eu creio que dentro do coração dele estava um aperto. Estava um aperto porque sacrificar o seu próprio filho, ainda o filho que ele teve na velhice, o único filho que ele teve com Sara, a mulher que era estéril. E eu creio que ele estava ali naquele momento de aflição, tristeza, choro por dentro para que o filho não visse, tristeza. E aqui a Bíblia vem dizer em que ele perguntou: Pai, cadê o cordeiro que nós iremos sacrificar? E Abraão vem falar: Deus vai prover esse cordeiro, Deus vai prover. Eu creio que mesmo que ele estava com aquele sentimento de perca, mesmo que ele estava com aquela dor dentro do coração dele, ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a esperança porque aqui ele vem falar que Deus vai prover para aquele momento. E foi dito e feito. No momento em que Abraão levantou aquele cutelo para ceifar, para sacrificar Isaac, Deus manda um anjo do céu, um anjo, e proveu o cordeiro para ele. Então, o que essa palavra vem querer nos trazer? Mesmo a gente estando em meio à luta, mesmo parecendo que não tem mais escapatória, mesmo parecendo que nada vai dar certo, mesmo parecendo que você está no fundo do poço e não tem como mais sair daquele lugar, ei, Deus manda aquele suprimento que você precisa. E qual que é esse suprimento? A presença de Deus na tua vida. Porque a gente pode perder tudo. Eu falo isso pela minha vida mesmo. A gente pode perder tudo, menos a presença de Deus. Porque quando você conhece verdadeiramente a presença de Deus, você não tem força, você não tem coragem de viver longe dela. Porque se você viver longe da presença de Deus, a tua vida começa. Você sente dentro de você que falta algo, aquele vazio talvez que quando você entra em um quarto, você só pensa em chorar, só pensa em tristeza. Mas aí Deus vem falar assim para você: ei, eu tô aqui do teu lado, esperando para você falar comigo, esperando você clamar a mim, esperando você falar comigo, para mim prover a água, para mim prover o Espírito Santo para a tua vida e tirar todo esse rancor, tirar essa tristeza, tirar tudo isso que te magoa, tirar tudo isso que não te pertence. Muitas vezes as pessoas, elas julgam a gente pela nossa aparência, talvez mesmo pelo que nós aparentamos às pessoas, mas elas não conhecem o interior. O único interior que Deus, o único que conhece o nosso interior é somente Deus. E independente do que falem de você, não ligue, prossiga em frente, levante a cabeça para os céus, porque é lá que você vai encontrar o socorro. Levai meus olhos ao monte e lá encontrarei o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, não liguem para o que falam de você. Não liguem para as situações que estão acontecendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja fazendo caos, fazendo feridas dentro de você. Mas eu falo que o único médico, o único homem que tem poder para sarar toda ferida dentro de você é o Senhor Jesus.
O único homem que tem a força, o poder de fazer você ser feliz nessa terra é Deus. E como a minha líder falou nesta manhã de consagração que eu estive lá na garagem, ela disse que os jovens são os que são mais atacados pelo espiritual do maligno. E nós vamos ver que é isso mesmo. Talvez você jovem aí que esteja ouvindo, aonde você esteja nesse momento, esteja angustiado com algumas situações dentro da sua casa, ou até mesmo com aquele vazio em que você já tentou preencher em muitas coisas. Mas eu quero te dizer, quero trazer uma palavra de ânimo para você. Ei, tenta conhecer Jesus. Dá uma chance, conheça Jesus, que eu tenho a certeza que você não vai se arrepender. Que você vai prosseguir no caminho de Deus. Mesmo que você esteja em meio à guerra, você vai ter paz. Mesmo que tudo estiver desabando, mesmo em meio ao luto, você vai estar com a felicidade dentro do teu coração. Independente da situação. Nunca saia da presença de Deus para aqueles que já estão. Amém, irmãos? Essa palavra, então, ao que Deus me concedeu, quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram aí na live, a minha tia, a minha prima Paula e a todos os irmãos que estão participando. Esse dia, amanhã é dia dos pais, não podemos esquecer. Quero agradecer aqui a esse tempo que você tirou para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra em que Deus concedeu ao teu coração. Eu creio que se você praticar, fazer como Samuel, guardar a palavra na tábua do coração para não pecar contra ele, você vai ser bem sucedido. Você vai ser uma pessoa próspera diante do reino de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado por esse tempo que vocês concederam a Deus, que vocês estiveram mais essa oportunidade. Muito obrigado. Gabriel e Márcia estão aqui. A Paula também. Meus parentes, né? Meu irmão, Gabriel, Paula, bênção de Deus. Paula da quadrangular ali, bênção. Igreja abençoada. Amém?